E eu comecei a mudar nas pequenas coisas. Eu me lembro que um amigo me ligou e ele falou: Léo, me manda um áudio me falando isso e isso para me mandar para alguém, para me cobrar dessa pessoa. É como se eu estivesse pressionando ele para ele pressionar uma outra pessoa para ele receber o dinheiro. E eu falei: cara, eu não vou fazer. É simples, mas eu não vou fazer, isso é uma mentira. E comecei nessas pequenas coisas. Me lembro que outras histórias aconteceram. Meu pai me pedia situações, pai, eu não posso fazer. Comecei a pôr limites e a falar não. Se era algo ao contrário daquilo que eu estava tentando vencer, eu não fazia. Tive algumas decisões muito importantes. Eu não financiei mais nada, não comprava nada a prazo e não financiava. Por quê? Porque para mim o entendimento do financiar era comprar algo que eu não tinha condição de andar naquele momento. Não é que estava errado, mas para mim era. Não é que é errado sem andar num carro revisionado, cada um tem uma consciência que precisa ter, mas para mim era, porque a motivação de eu andar num carro financiado ou revisionado era ter um carro que eu ainda não tinha condição. Eu comecei a viver uma vida mais simples, falando não e colocando limites nas pessoas que estavam ao meu redor. E isso foi trazendo uma sensação muito boa, uma sensação de vitória, uma sensação de avanço. E as coisas foram acontecendo. Comecei a ser representante comercial, peguei uma pasta muito séria na época e comecei a vender, ia começar a ganhar algum valor, ia começar a fazer as coisas que eu precisava fazer, a sustentar minha casa em primeiro lugar. E eu me lembro que eu comecei a vender energia solar, isso em 2017. E eu lembro da palavra que Deus me deu, eu lembro da palavra que o Senhor me deu num domingo. O Senhor me deu uma palavra muito clara. Ele falou assim: eu vou mudar o seu nome e a sua história. E não é só a palavra de Deus que mudou o meu nome e a minha história. A palavra dele me motivou a crer. E eu comecei a ter atitudes de fé e atitudes de fala e atitudes e uma postura de homem de caráter. Então já não mentia, eu já não vivia uma vida de mentira. Como que eu consertei a mentira falada? Consertando a vida de mentira que eu vivia. Então eu não precisava mais contar mentira para sustentar uma vida. Minha vida começou a ficar aberta. Comecei a colocar todos os meus erros, comecei a voltar atrás e a consertar, comecei a ser homem, comecei a honrar os meus contratos. Até que eu leio Salmos 15 e já tinha lido várias vezes. Davi começa falando, quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Aí ele dá o requisito. Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele começa a falar, o que vive com integridade. O que vive com integridade. Você é íntegro. Eu comecei a olhar para mim. Eu sou íntegro nos meus negócios. Eu sou íntegro na minha fala. Eu sou íntegro no meu agir. O que pratica justiça. Eu tenho sido justo com as pessoas que estão em volta. Eu tenho sido justo com a minha família. Eu tenho sido correto. E de coração falo a verdade. E eu comecei a colocar a minha vida em confronto com esse Salmo 15, onde falta integridade, onde falta verdade, o que não difama com a sua língua, o que eu tenho falado? Eu tenho sentado em rodas para falar mal das pessoas e me vitimizando, as pessoas todas são erradas, menos eu. O que eu tenho falado? O que tem saído da minha boca? Tem sido difamação contra visão, contra pastor, contra pessoas que me traíram ou pessoas que eu mesmo fui mau caráter com elas? O que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra os seus vizinhos, e que os seus olhos têm por desprezível o reprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Essa parte, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que quer dizer o seguinte, se você deu sua palavra, mesmo que se você tiver dano próprio, mesmo que isso te custar grana, honra e retrata. Para você mudar isso, você deu a palavra para alguém, você assinou um contrato com alguém e aquilo vai te dar prejuízo, honra, a não ser que você vai lá e retrata e muda esse contrato, mas com consentimento de quem você fez. Você falou alguma coisa, honra. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que empresta o seu dinheiro com usura, o que empresta o seu dinheiro a juros altos, a juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quantos subornos você tem recebido para ser uma testemunha falsa? Quem deste modo procede não será jamais abalado. Você está sendo abalado em alguma área da sua vida, está em abalo?
está sendo destruída, tem alguma coisa aqui que você precisa conseguir. Eu comecei a pegar minha vida e trazer como espelho para Salmo 15. Opa, eu quero viver no tabernáculo do Senhor. E eu não quero ser abalado. Eu quero ser homem. E quando o Senhor me deu aquela palavra, que Ele mudaria a minha história e o meu nome naquela cidade, aquilo foi como um bálsamo, porque eu já tinha praticamente desmotivado. E eu achava que nunca poderia voltar ou fazer algo. E minhas filhas sempre iam ter um pai mal falado, difamado, e com toda razão. Quantas vezes eu menti, quantas vezes eu não paguei uma conta, quantas vezes eu sustentei algo porque eu não queria mostrar para as pessoas que eu conseguia e era frustrado. E ali no fundo do poço o Senhor me traz esse texto. E eu começo a viver a minha vida em cima desse texto. É óbvio, tem uma caminhada gigante para frente. Mas eu comecei todas as vezes que eu ainda tropeço em algumas coisas dessas, o Senhor me perdoa. E eu tenho a hombridade de voltar na pessoa ou em quem no contexto e resolver o problema. A primeira coisa que eu fiz, comecei a vender muita energia solar naquele tempo. E ali nós começamos o Grupo Eficiência. E Deus mudou a minha história naquela cidade. A primeira coisa que eu fiz, com os primeiros rendimentos da empresa, eu voltei atrás de todas as pessoas que eu tinha dado prejuízo e reconciliei com elas. Todas. Inclusive o Estado. Inclusive o governo. Porque um dia eu prometi para um pastor chamado Deigma Marques. E Deigma, eu ainda vou voltar e resolver todas as pendências. Na situação mais difícil da minha vida, eu acho que ele nem acreditou. Acho que ele nem acreditava. E por causa dessa palavra, e por causa dessa palavra que Salmos 15 fala, eu voltei e consertei. Tem algumas coisas para consertar, mas eu estou na caminhada. Então você precisa urgente sair da vida de mentira. Quantas postagens você tem feito totalmente feliz, mas infeliz? Pega suas redes sociais e vê o que você está postando. Ali você vai ver como é que está a sua vida. Se é uma vida de mentira ou se é uma vida realmente que você tem vivido. O abandono do chamado divino, porque como que você vai ter um chamado de Deus se você tem uma personalidade fragmentada, mau caráter, não paga, não honra seus contratos, tem uma vida, qualquer um te leva para qualquer lugar. Quando nossa vida gira em torno da aprovação alheia, esquecemos quem somos, abandonamos nossos sonhos e vivemos sem propósito. Vamos resgatar nossa verdadeira essência em Cristo. Aí tem os passos para superar a necessidade de aprovação. Reconhecimento e aceitação. O primeiro passo é reconhecer a presença e o impacto da necessidade de aprovação na sua vida. Isso inclui entender como isso afeta as suas decisões. Pega um diário de autoconsciência e coloca. O que tem afetado? Quem você tem tentado agradar? Quais são as suas decisões de hoje? O que você decidiu a fazer e que vai contra os seus princípios? Quantas piadas sem graça para agradar um amigo? Quantas piadas pornográficas, homem casado? Quantas filmagens ou imagens um amigo tem te mandado? E você tem olhado e que ele tem contra os seus princípios, mas você tem para agradar, sorrindo, tudo bem. E aquilo vem entrando dentro de você. A reafirmação da identidade em Cristo. Reafirmar quem você é em Cristo é crucial. A identidade cristã está fundamentada na aceitação divina, não na humana. Quando você entender quem você é em Deus e que a graça de Deus te alcançou e que tudo é possível, que você tem uma identidade em Deus e o que o Senhor pode te tirar desse lugar. Quando você entender isso, baita avanço. Quando você começar a deixar as coisas que matam você. Isso não é deixar o pecado. Isso é deixar aquilo que mata. O envolvimento da autenticidade. Aprenda a viver de maneira autêntica, expressando suas verdadeiras crenças, sentimentos e desejos, independente das expectativas dos outros. Forte isso aqui. Porque no final do dia,
Lembra de todo dia que você teve e você, com certeza, você não viveu uma vida autêntica. Sabe aquela opinião que você tem que dar? Não, a minha opinião é essa. É óbvio, com muita educação, sabendo colocar. Nas primeiras vezes você vai falar com essa educação, você vai tremer, é difícil. Mas desenvolva isso. Seja autêntico. O problema é que nós perdemos a autenticidade. Já não sabemos mais quem nós somos, estamos fragmentados, é um pouco de cada. O quarto passo, a construção de relacionamentos saudáveis. Como é importante você não caminhar com pessoas que você não quer. Olha para os seus relacionamentos. Olha em volta de você. Se as pessoas que estão em volta de você, não são exemplos para você, saia fora. Pode ser seu pai. Meu pai, durante alguns anos, nós tivemos alguns embates ruins. Hoje nós somos ajustados. Por quê? Porque eu tive uma autenticidade, eu voltei a ser o Léo, eu consegui ajustar, pai, esse é o meu limite. Coloca limite com as pessoas que estão à sua volta, e se não tiver limite, saia fora, saia fora. Construa relacionamentos saudáveis. E a prática, o quinto passo, a prática da autoaceitação. Aceitar-se plenamente é essencial para superar a necessidade de aprovação externa. Isso inclui aceitar suas limitações e celebrar suas forças. Você é limitado e sempre vai ser. Aceita isso e celebra suas forças. Nas suas debilidades, nas suas fraquezas, tenha pessoas que já passaram por isso, próxima de você, para que você possa entender e para que você possa desabafar, para que você possa crescer junto com essa pessoa. Mas pessoas que de fato passaram. E o sexto passo, a responsabilidade e feedback. Desenvolva um sistema de responsabilidade onde você possa receber feedback honesto e construtivo sobre o seu progresso. Eu escolhi algumas pessoas para me dar feedback nesse período. Até hoje eu tenho algumas pessoas. Um dia eu li uma matéria que o cargo mais importante do presidente americano é um conselheiro onde critica ele de tudo que ele faz. As pessoas que batem só nas suas costas não são seus amigos. Tenha pessoas que falem a verdade para você e saiba ouvir. É muito difícil ouvir. Eu engolia seco, eu achava injustiça, porque nós temos a capacidade de acharmos que somos coitadinhos. Isso é terrível. Ouve pessoas que te falam a verdade. Tenha pessoas próximas, algumas pessoas próximas de você, que vai te falar a verdade, porque você começa a evoluir. A verdade com amor, tem muitas pessoas que vão fazer isso. Então nós temos aqui algumas ferramentas, né? Um diário de autoconsciência, que eu disse um pouco atrás, um estudo bíblico focado, um grupo de discipulado e pessoas que te falam a verdade. Construa relacionamentos saudáveis e a conclusão, né? Eu quero deixar para você o caminho para a autenticidade. Reconhecimento, aceite a presença da necessidade de aprovação, que você tem que reconhecer que está nesse lugar. Reafirmação, fortaleça sua identidade em Cristo. A autenticidade, viva de acordo com seus verdadeiros valores. A transformação, experimente a liberdade em Cristo. E quero finalizar com uma frase muito interessante. Não termine seus dias como um eco das expectativas alheias. Escolha ser uma voz da verdade divina. Que sua vida seja uma declaração de independência da aprovação humana e um testemunho do poder transformador de Cristo. É possível. E é pequenos passos. Você vai vencer, você vai sair desse lugar. Você vai ter respeito de quem impor limite, o dia que falar não e o dia que ser um homem de caráter. E fundamenta a sua vida em Salmos 15. Leia, releia, faça um espelhamento disso aqui com a sua vida. E eu tenho convicção que as coisas vão mudar.